Eu peço a bênção a todos os mais velhos que eu já ouvi nessa minha trajetória. O castelo de mamãe é debaixo d'água, por cima da areia. Tem ouro, tem prata. É com cantoria que a gente começa o Assuntanos de hoje. Tem diamante que nos alumeia. O castelo de mamãe é debaixo da Odoia. É debaixo d'água, por cima da areia. Tem ouro, tem prata, mamãe. Tem diamante que nos alumeia. Tem diamante que nos alumeia. E também com uma provocação. Tem griot na sua família? Pois na minha tem, viu? Meu avô, Anísio Pereira da Rocha, o maior contador de história que eu conheço. Nunca participou de nenhuma oficina de storytelling, mas sabe construir uma narrativa como ninguém. Ele tem sempre uma história na ponta da língua para poder contar sobre os lugares que já conheceu, a origem das plantas que ele cultiva com orgulho no seu quintal ou sobre o cotidiano da vida na roça, que se você não sabe, é cheia de aventura com criação que resolve fugir ou com os mal-assombro que ronda a região. Ele não sabe que é griot, mas como é a comunidade que reconhece o seu mestre, para mim é assim que ele vai ser. Não tá entendendo do que eu tô falando, não? Eu vou explicar, mas só depois da vinheta. Eu sou Maíra Rocha e este é o Assuntando a Arte, um podcast que usa a arte como ponto de partida para debates sobre cultura, identidade e política. Vamos assuntar? Griot é o nome dado àqueles que têm a missão de serem os guardiões da história. E essa é uma tradição bem antiga que começou lá no Mali, na África Ocidental. Existem várias histórias sobre a origem e o significado deste termo. Para mim, a mais interessante foi a que eu li no livro Toques do Griot, Memórias sobre Contadores de Histórias Africanas, de Heloísa Pires Lima. O grande Hassani, um descendente direto de uma linhagem secular de griots, conta que no antigo Mali, o nome dado aos contadores de história era, na verdade, Diele. Eles eram figuras imponentes que andavam sempre ao lado dos soberanos. Mas aí chegaram os portugueses e, sem entender nenhuma das línguas faladas na região e também sem ter a menor ideia da importância do que era ser um Diele, eles achavam que estavam lidando com um criado do soberano. Foi assim que Diele começou a ser chamado de crioldo, em um português bem rudimentar. Com o passar do tempo, os portugueses sumiram da região e aí vieram os franceses, que não compreenderam muito bem o cri e começaram a falar algo parecido com grioldo. E na hora de documentar para o rei deles, escreveram da forma como ouviram. Foi aí que grioldo se transformou em griot, G-R-I-O-T, e aqui no Brasil passou a ser só griot. Mas o que todo griot ou diele sabe é que essa palavra significa sangue. Na língua do Mali chama diele, que significa o sangue que circula. E o griot, ele é esse circulante, ele vai nos lugares levando o que ele aprende, né? Pois enquanto o sangue corre dentro da gente, significa que há vida, não é não? E da mesma forma, os griots fazem circular a história dentro da sociedade. Mas diele ou griot tanto faz. O importante mesmo é a gente saber o que essa figura significa para a vida da comunidade que ele habita. E você pode até achar que não, mas eu aposto que tem um griot bem perto de tu. Eu sou Flávia Pacheco. Eu me intitulo atriz educadora. Eu sou professora e atuo na minha sala de aula como eu gosto, como eu quero, né? Como me faz bem. Então, é o meu palco, né? Eu atuo também de outras formas,
com teatro infantil já há um tempo, sou contadora de histórias, artesã, bonequeira, várias coisas que eu faço desde criança. Flávia é a nossa convidada de hoje, que vai nos ajudar a conhecer um pouco mais sobre as tradições griot. Ela nasceu em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, mas hoje é moradora de Rio de Contas, onde, além de ser tudo isso aí que ela disse, ela atua também como griot aprendiz. Mas o envolvimento dela com as tradições orais começou bem antes dessa mudança de cidade. Desde criança, quando eu ficava no pé da máquina da minha avó, né, vendo ela costurar as coxas de retalho, vendo ela contar as histórias, ensinar as músicas, brincadeiras. Desde pequena, eu sempre me interessei pelas histórias dos mais velhos. Então, eu sou de 4 irmãos, né? Eu sou a caçula de 4 irmãos, e minha mãe sempre ia para as roças. Minha mãe também curtia pra caramba isso. E ela me levava. Meus irmãos não gostavam muito de ir, não. Mas eu curtia, então eu queria ver a veinha cantar, a veinha bater palma, o risado, os utensílios da roça, e tudo aquilo já me atraía muito. Meu pai também pescador, né? Tocador de violão também, faz parte da minha construção como artista, como educadora e como griot também, né? Depois de crescida, foi o teatro de bonecos que levou ela para o mundo da contação de histórias. Tive o privilégio de encontrar com uma professora, uma bonequeira chamada Terezinha Araújo, e eu fiz um curso de bonecos com ela, de mamulengos. E a partir daí, eu vi também o mamulengo como uma forma de renda também para mim, né? Então, eu vinha de uma família pobre, eu tinha 14 anos, mais ou menos, foi quando eu comecei a contar histórias. E com esses bonecos, né? Eu fazia os bonecos, dava cursos de bonecos para professoras e contava histórias para crianças com esses bonecos em Conquista. Fazia oficinas com crianças também. Eu lembro, grávida do meu primeiro filho, com um barrigão, e a gente fazendo, eu e minha irmã, né? Fazendo esses cursos. E quando eu entrei na faculdade, eu comecei a participar de um projeto maravilhoso da professora Eleusa Câmara, que é o ProLei. E daí era um trabalho da faculdade que eu tinha que fazer e tinha que contar uma história. E aí eu preparei os bonecos e tal. E a partir daí dessa história, pessoas começaram a me chamar para contar histórias, né, em escolas, em eventos, né? E eu às vezes ia sem ganhar nada, né? Ia de graça mesmo, mas para mim, nossa, eu estava ali assim naquele meu palco, né? E eu sou daquela 1,99, que faz de tudo, né? Desde a produção, da costura do figurino, do cenário, de divulgar a peça. Aí, às vezes, eu contratava uma pessoa para fazer o som, né? Porque não dava, porque se desse, minha amiga, eu dava o play ali, ó, e pá, entrava, né? Flávia faz tudo, hein, minha gente? Tu percebeu que ela comentou aí sobre o período que ela foi para a faculdade? Pois é, Flávia é formada em letras, e é justamente essa proximidade da educação formal que faz dela uma griot aprendiz. Para quem não conhece, eu vou explicar o significado deste termo, mas antes eu vou ter que te apresentar uma outra coisa, a pedagogia griot. As tradições e saberes dos mestres africanos foram sistematizadas aqui no Brasil pela educadora Lília Pacheco para se chegar à pedagogia griot, que valoriza a passagem de conhecimento por meio da fala e da contação de histórias. É um dos papéis assim, né, que eu acho interessante que Lilian Pacheco trouxe para essa vertente do griot aqui no Brasil, é justamente a aproximação da tradição oral com a escola. Porque isso se fazia, mas com o passar do tempo, com o crescimento das cidades, né? Essa urbanização toda, isso meio que foi se perdendo, e isso foi, em alguns pontos, sendo relegado a uma coisa antiga, uma coisa, né? Infelizmente, teve essa visão. E uma das missões do griot, hoje em dia, nessa vertente de Lilian, é fazer essa junção, é fazer esse encontro, esse reencontro da tradição oral na escola, né? Para mim calhou bem, porque eu sou professora e eu já desenvolvi todos esses papéis, aí, tanto de griot aprendiz como de educadora griot, né? E para mim foi bem bacana. É no livro Pedagogia Griot, a reinvenção da roda da vida, que a educadora Lília Pacheco traz os conceitos de griot mestre e griot aprendiz.
Griot-mestre são aqueles reconhecidos pela sua própria comunidade como herdeiros dos saberes e fazeres da tradição oral. Através do poder da palavra, da corporeidade e da vivência, eles dialogam, aprendem, ensinam e tornam-se memória viva e afetiva capaz de transmitir conhecimento de geração em geração. Já o griot-aprendiz é quem exerce um papel de aprendiz vinculado formalmente aos griots e mestres de tradição oral. Eles também utilizam de uma linguagem artística e uma pedagogia que os fazem capazes de transitar entre os universos da educação formal e informal. É aqui que Flávia se encaixa. Olha, os griots mestres, eles são griots de tradição oral. E essa denominação, né, que Lilian colocou de griot aprendiz, é justamente essa pessoa que circula entre a tradição oral e a educação formal. Então, é como se a gente tivesse uma carta branca para entrar nas escolas. Só para você entender um pouco mais do que a gente está falando. Existe um projeto de lei que pretende instituir a Política Nacional Griot, voltada para a proteção e o fomento à transmissão dos saberes e fazeres de educação oral. Lá, eles citam 39 exemplos de mestres das artes, da cultura e dos ofícios tradicionais. Alguns deles são pajé, mãe e pai de santo, os poetas e poetisas populares, baianas de acarajé, parteiras, sambistas, cordelistas. E também tem alguns ofícios que eu, na minha realidade de mineira, cá do Vale do Rio Doce, nunca tinha ouvido falar. Exemplo: jongueiro, repentista, fandangueiro, congadeiro e guardião de cordão de pássaro. E bom, eles podem até não fazer parte do meu contexto, mas fazem parte das expressões e tradições culturais de alguma região deste país. E quando a gente fala sobre reconhecer e preservar essas tradições, estamos falando de valorizar as nossas identidades. Eu fico muito feliz comigo mesma de poder compreender toda a dimensão da tradição oral, né? Toda a dimensão que traz a gente para o nosso chão, que traz a gente para o útero da terra, né? Isso só é possível numa cidade do interior? Não. Porque todos nós somos filhos da terra, né? Todos nós temos a nossa ancestralidade e devemos reverenciar essa ancestralidade como um alabastro, assim, algo brilhoso, algo encantado, algo maravilhoso, que durante muito tempo a gente esconde com vergonha. Esconder a coisa mais bela que a gente tem, que é a nossa ancestralidade, porque um disse isso que não é bom, o outro disse que não pode, que não deve, né? Então, o mais importante da mensagem da tradição oral, que eu considero, é justamente dizer a sua identidade tem valor, esse reconhecimento. E não precisa ser com palavras, pode ser com um gesto, com uma risada, com um boneco, com uma música, um toque. Cada um tem seu start de despertar, né? De reconhecer isso, né? E alguns têm que desenhar mesmo, desenha, explica, né? Dança, vive. Então, é essa vivência, né? Que traz reconhecimento da ancestralidade e da identidade da gente. Mas agora, voltando à história de Flávia, depois que ela conheceu a pedagogia griot, tinha uma coisa que não saía da cabeça dela. Ela precisava encontrar um mestre. Quando eu estava nessa loucura assim de griot tem que ter um mestre, pá, né, seguindo tudo que Lilian falava, isso aqui, eu falei, velho, tenho que ter esse mestre aí. Eu sempre pensava numa mulher, né? E o universo me disse, não, minha querida, não. Então conta pra gente, Flávia, como é que foi esse encontro? Coisa de Deus, moça, de Nossa Senhora. Repare, eu vou lhe contar. Como eu disse, eu sou professora do Estado, né? E daí eu percebia que aqui em Rio de Contas, tanta riqueza cultural, artística. E aí eu comecei a fazer um trabalho com eles, que era para justamente a gente reconhecer os griots, os mestres. Então, eles não conheciam muito essa palavra, mas conheciam os mestres da tradição oral de Rio de Contas. Aí eu elaborei um plano, né, um projeto bem bacana para a minha escola, e nós fizemos um mapeamento pelo próprio reconhecimento do aluno, né? Eu não disse, você vai atrás de fulaninho ou de beltraninho, para você
Eu disse quais eram as características, nós fizemos vários trabalhos de vivências, com músicas, com brincadeiras, sabe? Eu fui trazendo corporeamente para eles o que eles deveriam procurar. E daí veio rezadeira, uma senhora que faz xarope, aí veio um outro que toca instrumentos na lira, e veio vários. E veio esse Benedito, esse bendito desse Benedito, esse violeiro cego, velho. E eu vou te dizer uma coisa, eu sou deficiente visual. Não parece, mas hoje eu tô assim, graças a Deus e a ele também, a conversa que eu tenho com ele, eu tô me resolvendo bem com relação a isso. Mas eu passei períodos, É, foi assuntando as referências que tinha por perto e trabalhando elas em sala de aula que Flávia conheceu o senhor Benedito Violeiro, também conhecido como O Completo. quando eu conheci ele, esse homem dava umas gargalhadas, velho. E eu falava, porra, cara cego. E eu também nesse conflito, né? Porque minha mãe tinha esse mesmo problema, minha mãe morreu cega. E aí, quando eu conheci ele, calhou do trabalho convergir nele. Eu não escolhi, mas todo o trabalho que a gente estava fazendo, que no final ia convergir num vídeo, foi para ele, né? Então o universo nos uniu nesse sentido. E aí começamos uma amizade. Ele é muito engraçado, ele é muito descontraído, sabe? E ele falava muito do amor de Deus. E na época eu estava passando uns conflitos com relação a isso, porque eu estava saindo de uma religião, né? Uma religião muito castradora e punitiva, e eu tinha esse negócio de Deus, eu já estava meio, não estava entendendo nada, né? E ele falava muito da fé em Deus, primeiramente Deus. Ele fala, primeiramente Deus. Ele é um fofo. Um dia você conhece ele, a gente pode marcar entrevista com ele também. Vou deixar registrado aqui que eu quero demais, hein? Vamos fazer isso acontecer. Ele é maravilhoso. Aí, o que acontece? Anos depois, surgiu um prêmio, né? Que a gente concorreu e ganhamos esse prêmio para produzir um espetáculo. E a gente produziu uma aula espetáculo falando sobre a vida dele, contando a história de vida dele com os meus alunos do colégio. E foi, nossa, olha para você ver, o nome do espetáculo foi uma construção coletiva e colaborativa com os alunos, e o nome do espetáculo é O Completo. E conta a história dele desde bebezinho. Meus alunos encenaram essa história belíssima. E assim, a gente foi pegando várias frases que ele dizia, palavras que ele dizia. A gente fez várias rodas de viola com ele, viemos na casa dele. Foi muito gostoso a construção do espetáculo. E ele disse assim: eu me considero completo, porque tem muita gente por aí que tem o que eu não tenho, mas não sabe o que é ser completo. Cada um é completo no que tem e que não tem. Pronto, eu falei, é isso aí. Aí o espetáculo se chama O Completo, e no final a gente faz uma roda, né, com os alunos, perguntando coisas para ele, né? Ele no meio, ele participou do espetáculo, ele tocou no espetáculo e tudo mais. Ria muito, no ensaio mesmo, eu ficava reparando ele, né? Que eu sou apaixonada por ele, eu ficava reparando ele. Aí, quando vinha parte da vida dele, né? Que falava o nome do pai, da mãe, ele dava aquela risada gostosa, né? Como se ele tivesse vivendo aquele momento novamente, né? Foi histórias que ele contou, histórias muito engraçadas. Mesmo as histórias de dor, a gente colocou magia. Foi lindo o espetáculo. Aí, no final, uma das alunas pergunta assim, uma palavra que lhe define. Aí todos falam junto, completo. E aí, pá, blackout. Maravilhoso, maravilhoso. Fecharam-se as cortinas, mas a relação de Flávia com o senhor Benedito continuou para a vida toda. E a gente construiu essa relação de amizade. Hoje eu moro quase vizinha dele aqui. Sim, só tenho que agradecer a Deus mesmo, porque hoje, quando eu preciso de qualquer coisa, eu ligo para ele e falo, fulano fez isso comigo, não sei o que lá. E aí ele me dá conselhos e a gente conversa pra caramba. É uma relação perfeita, viu? Incrível, só tenho que agradecer. Neste momento, você pode estar se perguntando como é que ficam essas tradições orais durante a pandemia. Como é que faz para preservar algo que acontece nas relações cotidianas em um momento que é necessário distanciamento social, hein? Estamos também nas lives, minha filha, botando o povo, botando os mestres para falar nos computador, no celular. Eu acho que é também um papel, né, de quem está fazendo essa mediação entre a tradição oral e esses meios todos aí que a gente tem. Eu estava falando com ele do prêmio Aldir Blanc, né, que ele recebeu. Falei, velho, compra um celular,
porque ele tem um celularzinho daquele antigo, né? Só atende chamada, né? Aí ele, eu vou comprar, mas enrolou, e aí também eu não fiquei enchendo a paciência dele, não. Mas eu tenho certeza que na hora que ele pegar um celular desses, meu Deus do céu, não vai ter para ninguém. Aí a gente está nesses corres também, sabe? De estar divulgando também, de estar colocando a cara desse povo aí, desse povo maravilhoso, desse povo mestre que traz tudo isso. Então, isso está acontecendo, né? Continua acontecendo também nas casas, nas comunidades, né? Continua acontecendo, graças a Deus. E para que essas tradições continuem vivas, tem que ter incentivo, tanto com a nossa atenção e o nosso aplauso, como também com apoio financeiro, seja de maneira individual, mas principalmente cobrando iniciativas públicas. E eu tô nessa luta para que esses mestres, essas pessoas que não têm, como eu tenho, um salário, eu até me emociono assim, né? Porque principalmente esses, o Reis, por exemplo, né? Eu sei que eles não fazem por dinheiro, mas chega no final do ano, eles vão visitar as casas, eles têm os presentes que eles ganham. E muitas vezes aquele dinheirinho ali é o Natal, é uma reforma que faz na casinha. Então, eles fazem por devoção, absolutamente por devoção, mas recebem esses presentes, né? E aí não teve os presentes, não teve a roda, não teve. Então, eu compreendo, mas é claro que aqui, né, no coraçãozinho, falo assim, poxa, o meu trabalho é tão bonito, mas aí eu também levanto, sacodo a poeira e dou a volta por cima e vou fazer minhas coisas mesmo, com dinheiro, sem dinheiro, a gente faz. A gente chega ao fim de mais um episódio do Assuntando. Se você gostou dessa conversa com Flávia, em breve eu vou disponibilizar ela na íntegra em um outro canal. Aqui eu trouxe os pontos principais que ela partilhou comigo sobre as tradições orais e a cultura griot, mas ela também me falou bastante sobre as experiências dela em salas de aula. Então fique atento para saber como conferir este material. Se você gostou deste episódio, me conta lá no @assuntandoarte no Instagram. Eu agradeço demais a Flávia Pacheco por aceitar o convite de assuntar. Você pode saber mais sobre o trabalho dela, inclusive acompanhar as lives dela com o senhor Benedito lá no @flla.pacheco no Instagram. E a gente se despede como iniciou, com Cantoria de Flávia. Beijo, minha gente. Até a próxima. Eu vou vender o meu gado dia de sábado na feira, coisa que eu acho bonita, é uma mulher sambadeira. Uma mulher sambadeira, 4 laços de fita, 4 conto não paga, beijo, moça. Eu vou vender o meu gado dia de sábado na feira, coisa que eu acho bonita. Uma mulher sambadeira, uma mulher sambadeira, 4 laços de fita, 4 conto num par. Beijo, moça bonita, eu vou vender o meu gado dia de sábado na feira, é coisa que eu acho bonita. É uma mulher sambadeira, uma mulher sambadeira, 4 laços de fita, 4 conto num par. Beijo, moça bonita. Para você, essa música. E para todas as mulheres sambadeiras desse país que estão ouvindo a gente.